Olá, eu me chamo Rafael Mariano, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência morando 3 meses no Egito. Para quem não sabe, eu fui para o Egito para fazer um projeto de imersão em uma startup, voltado para a área de marketing. Porém, o meu projeto ele não deu certo, ele a princípio seria de 12 semanas, e aí eu acabei ficando só 6 semanas em Alexandria, e decidi trocar por um outro projeto voluntário, que seria para dar aula para crianças refugiadas no Cairo. Eu costumo dizer que eu tive duas experiências completamente diferentes no Egito. A primeira, ela foi em Alexandria, ela foi mais voltada a uma questão de realmente do trabalho. E a segunda, eu posso dizer que mesmo trabalhando, foi mais voltada para turismo. Então, nessa primeira experiência, o Egito não foi uma experiência boa para mim, mas na segunda, sim, foi uma excelente experiência. Um adendo, não quer dizer que a minha experiência foi ruim em Alexandria, pelo fato de ser Egito. Em qualquer cidade do mundo você pode ter problema com o seu projeto, em qualquer cidade você pode não ficar satisfeito com a entrega da empresa ou com a situação mesmo da cidade, e isso acontece em cada projeto. A experiência ela é pessoal, tem muita gente que vai para Alexandria, vai fazer vários projetos lá e realmente essa pessoa fica muito feliz, fica muito contente, mas o meu caso não foi assim. Realmente, eu não gostei da cidade, o clima da cidade foi muito ruim para mim, a questão da logística da cidade, a questão de transporte eu não gostei, então por isso que a minha experiência foi ruim. Nos meus primeiros dias em Alexandria, eu já comecei tendo que lidar com aquele choque cultural, com os costumes da cidade. As pessoas dormiam muito tarde, os cafés, os shoppings ficavam abertos até mais tarde. Para quem tem que acordar cedo no outro dia para ir trabalhar, isso é muito ruim, porque você ouve barulhos no prédio, você vê movimentação na rua, o trânsito, então você consegue ouvir aquilo tudo do prédio onde você mora e você não consegue desligar para dormir para acordar cedo no outro dia. Para mim, uma das coisas complicadas de morar em Alexandria era a questão do trânsito. O trânsito era caótico. Eu não sei como que funciona lá as regras de trânsito, mas as pessoas elas não dão seta, elas para sinalizar, para entrar à direita, à esquerda, seja o que for, as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito e toda e qualquer comunicação que eles faziam no trânsito é através de buzina ou gritando. E assim, a minha cabeça começava a explodir com tanto barulho. Outra coisa complicada para mim era a questão de atravessar as vias. Tinham avenidas movimentadíssimas e em algumas não tinham sinalização, e quando tinha, eles não respeitavam a questão do sinal vermelho, e aí a gente tinha que atravessar no meio dos carros. Mas aí tem gente que vai falar, nossa, Rafael, mas aqui no Brasil a gente também atravessa no meio dos carros. Mas, gente, é completamente diferente você atravessar entre os carros quando tá tendo um engarrafamento, alguma coisa do tipo, os carros estão parados. E outra coisa, ou quando o carro está distante de você, sei lá, metros de distância e você sair correndo. E outra coisa é uma avenida movimentada e você tendo que ficar se jogando na frente do carro, para o carro parar e correndo o risco de ser atropelado. Porque eu já vi vários acidentes, já vi taxista que não parou, aí atropelou a pessoa, aí teve briga. Além disso, os costumes religiosos deles são completamente diferentes de nós. A maioria da população ela é muçulmana, e aí eles têm várias orações por dia, se eu não me engano são 5, e não importa o horário, eles estão rezando. Aqui no Brasil, pelo menos na região onde eu moro, as igrejas elas têm o direito de fazer o culto, mas tem que respeitar a questão do horário. A partir de 10 horas da noite não é permitido ter barulho. E lá eu não entendia o que acontecia. Por quê? Eu acordava 2, 3, 4 horas da manhã, às vezes com o barulho das rezas, e parecia que tinha um alto-falante dentro do meu quarto. Sério, não tô brincando. Eu morava num andar alto, mas eu conseguia ouvir tudo. E nos primeiros dias foi difícil demais para acostumar com aquilo. O transporte público em Alexandria era muito sucateado. Tinha ônibus que eles andavam até de portas abertas de tantas pessoas. Eu vou colocar até um vídeo aqui pra vocês verem que não tô zoando. De tanta gente. E era muito sujo, era muita gente. E o pessoal era muito complicado de lidar. Outro meio de transporte que tinha em Alexandria era o tram. O tram, ele é como se fosse um trem mesmo de superfície. E os carros eram bem velhos. Então, assim, muito sujo.
às vezes fediam, então era bem complicado. E além de alguns horários estavam bem lotados. Outra coisa que pesou a minha experiência foi a questão de que em Alexandria as pessoas são bem tradicionais. Sim, são mais tradicionais do que no Cairo. E era impossível achar bebida alcoólica. Gente, em lugar nenhum você achava. E além disso, a gente não poderia beber na rua se a gente achasse. E também era uma regra do apartamento, a gente não poderia levar bebida alcoólica. Então, assim, sabe o que você ficar sem uma festa, sem tomar um vinho, sem tomar uma cerveja, sem tomar o que for? Nossa, isso mexeu muito comigo. Como as pessoas em Alexandria são bem mais tradicionais do que o Cairo, até essa questão de lidar com o sexo oposto é completamente diferente. É claro que as regras são as mesmas, mas no Cairo, para turistas, você vê que você tem mais liberdade. Por exemplo, você não pode cumprimentar uma mulher dando a mão, você não pode abraçar e muito menos nem sonhar e dar aqueles beijos no rosto que a gente dá geralmente quando a gente cumprimenta. Mas no Cairo a gente via que entre turistas era mais tolerado, a gente poderia fazer isso, mas em Alexandria era assim, a gente não poderia nem chegar perto da habitação das meninas, porque era um prédio onde moravam as meninas intercambistas e era um outro prédio onde moravam os rapazes. E na rua deveríamos evitar qualquer tipo de contato. Agora você imagina para um brasileiro que já está fora de casa há meses e você não pode dar um abraço, gente, não pode dar um beijinho no rosto, você não pode segurar a mão da sua amiga, aí fica complicado. Então, em Alexandria, a gente evitava qualquer tipo de contato mesmo para evitar qualquer falatório, porque as pessoas falavam mesmo, e aí poderia falar com a ONG que levou a gente para lá, e poderia dar uma confusão. Então a gente evitava a todo momento qualquer tipo de contato. Para respeitar mesmo a cultura deles, né? Você está em outro país, você tem que respeitar. Gente, outra coisa, o intuito desse vídeo não é falar mal do Egito, não é falar mal da cidade de Alexandria, é sim mostrar como que foi a minha experiência e o que eu vivi. É claro que cada experiência é uma experiência e eu vou contar uma história porque eu vivi uma história, se fulano for, ele vai contar uma outra história que ele viveu uma outra história, mas no contexto você pode tirar coisas que assim vão ser bem comuns na experiência de todo mundo. Agora vamos falar da parte boa do meu intercâmbio. Quando eu me mudei para Cairo, na verdade, New Cairo, e assim, a minha vida mudou da água pro vinho. Porque eu fui para dar aula de inglês para refugiados em uma escola, e aí eles eram super ocupados. Eles tinham aula de natação, eles tinham aula de música, então só tinha espaço na agenda deles para aula de inglês 2 vezes por semana. Então, assim, a gente trabalhava 2 vezes por semana, tinha o resto dos dias da semana para aproveitar, para passear pelo Cairo, para passear por New Cairo. E ou viajar também, a gente também costumava usar os finais de semana para viajar. E assim, a minha experiência foi incrível. Sério, eu não tenho reclamação. Aconteceram algumas coisas, mas eu pesando os pontos positivos e os pontos negativos, ao contrário de Alexandria, a minha experiência no Cairo foi maravilhosa. Já em New Cairo, eu não tinha problema nenhum com o trânsito. Exceto se eu fosse para o centro da cidade, de Cairo, que o trânsito é lotado, é um inferno e é pior do que Alexandria. Mas onde eu morava, em New Cairo, não tinha problema nenhum. Então era super tranquilo, eu não tinha problemas com a questão de barulho, porque não era movimentado, só tinha então os moradores locais, não tinha muita gente. E a questão de mesquita, eu não ouvia só quando eu estava acordado, porque eu não sei se era a acústica do hostel onde eu morava que era boa, mas eu morava num andar mais baixo, então não dava para ouvir muito barulho, não tinha barulho externo. Então, assim, sem reclamação nenhuma de barulho. Em Cairo, como eu disse, as pessoas são bem mais mente aberta do que em Alexandria. Morávamos juntos, os meninos e as meninas. Tinha um quarto específico para os meninos e para as meninas, é claro. Mas a gente poderia estar junto, a gente fazia resenha à noite no terraço do hostel. E no Cairo já tem lugares específicos para você comprar bebida. Então tem lugares chamados drinks, que você vai nesses lugares e você consegue comprar cerveja, o que for. No Cairo também rolavam felucas, que são festas em barcos no Rio Nilo. Como que funcionava? A gente reunia um grupo e a gente fazia a locação da feluca por meia hora, 1 hora, e aí dependia da nossa animação no dia. Eu não me lembro mais quanto que era o barco, mas pegava aquele valor e dividia pro total do grupo. Eu sei que eu pagava em torno de 50 Egyptian Pounds. E teve uma festa que a gente pagou em torno de 100 Egyptian Pounds, mas a gente dobrou aí o tempo. Eu vou colocar aqui o valor de Egyptian Pounds em real para vocês verem. Tem muito ainda para falar sobre a minha experiência no Egito. Assim, vai ser conteúdo para os próximos vídeos, senão esse vídeo vai ficar muito longo.
Obrigado se você assistiu até aqui. Peço que você deixe seu like, assim o YouTube ele entende que o meu conteúdo ele é relevante e indica meu vídeo para as próximas pessoas. E assim você ajuda o canal a crescer. Comente também aqui o que você achou, dê dicas, sugestões para os próximos vídeos. Peço também que você se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado!